Antes de começarmos atrito e plano inclinado, vamos resolver mais um tipo de exercício envolvendo o sistema com vários corpos. Tá? Nós temos aí na tela, são três corpos, como aqueles problemas anteriores que nós estávamos resolvendo, só que anteriormente os corpos estavam encostados um ao outro. Então havia aquela força de contato. Agora não tem mais a força de contato. E o que existe na realidade é uma corda entre eles. Tá? Aliás, são duas cordas aí no caso desse problema. E cada corda ela vai fazer uma força que nós chamamos de tração. Tração é a força que a corda vai estar fazendo entre os corpos ali. Ou seja, o corpo A vai estar puxando uma corda 1, que por sua vez vai estar puxando o corpo B, que vai estar puxando o corpo C através da corda 2. Então na corda 2 aí nós teremos também uma tração. Então vamos resolver esse tipo de problema. Olha, você faz a leitura e você vê que os três corpos estão unidos, foi dada as massas dos três corpos, tá? 5, 10 e 35 quilos, respectivamente, tá vendo que está escrito ali? Quer dizer, o A, B e C. Porque na figura aí, o corpo C parece primeiro, né? Da esquerda para a direita. Tá? Mas o corpo A, que está à direita ali, é o corpo que está sofrendo a intensidade da força. E nós temos aqui ó, que os corpos A, B e C, respectivamente iguais, as massas 5, 10 e 35 quilos. Quer dizer, 5 quilos do A, 10 quilos do B e 35 do bloco C. Tá? E eles recebem a intensidade de uma força de 100 newtons. Então eu quero saber a aceleração do sistema e a tração em cada cabo, tá? Em cada fio. Só que anteriormente, aqui na letra A, é pedido primeiro um esquema de todas as forças que agem no sistema. Mesmo que não venha esse pedido, é interessante que você desenvolva isso. Represente todas as forças, principalmente quando nós vamos ver mais na frente, aí vai ter atrito, e você representando essas forças, vai ficar mais fácil de você desenvolver o sistema, que você vai estar enxergando como as forças estão agindo. Tá? Então, olha, como nós temos que representar todas as forças, inicialmente vamos representar aqui o peso. Peso do A, peso do B, peso do C. Não estou preocupado aqui com o tamanho do vetor, não, mas a representação mesmo. Hein? Como você tem um peso para baixo, você vai ter a normal para cima. Aqui seria a normal C, normal B, normal A. Tá? Cada um coloca normal do jeito aí. Tem gente que coloca o normal a partir do centro aqui. Tem gente que coloca normal aqui em cima. Isso não tem problema. Tá, gente? Eu gosto de colocar aqui porque é a força do piso, né, da mesa fazendo no corpo. Então, estaria nessa posição aqui, né? Bom, o corpo A está sendo puxado por essa força F aqui. Vou representar a força F aqui também. Tá? Contra o movimento do A, olha, o A está sendo puxado para cá. Só que alguma coisa está atrapalhando ele andar, que é exatamente essa corda. Você poderia falar assim, né? A corda, o corpo B está atrapalhando o A a andar. Só que o corpo B está atrapalhando o A a andar por essa corda. Que nós vamos chamar aqui, ó, como aqui é a corda 1, tração 1. Tá? Essa mesma corda que está atrapalhando o A a andar é a corda que está puxando o B. Bom, mas o B está sendo atrapalhado por essa segunda corda aqui. Afinal de contas, o B está puxando o C. Então, essa corda está atrapalhando o movimento do B, que por sua vez é a corda que está puxando o bloco C. Ok? Como não tem atrito, tá? Nós vamos ver atrito nesse capítulo ainda, não existe mais forças aqui. Tá? Porque nós poderíamos representar ainda a força de atrito aqui. Bom, vamos dar nome às forças. Peso A, peso B. Lembre-se que força é vetor. Peso C. Por isso eu estou representando o vetorzinho aqui em cima. Aqui, normal C, normal B. Opa.
e normal A. Tá? Essa força F já está representada. Aqui, olha, nós temos a corda 1 aqui. Então eu vou chamar essa tração aqui, ó, de tração 1. Você poderia chamar tração AB ou tração BA, da maneira que você achar melhor. Tá? Agora, o importante é o seguinte. Como essa corda, cada corda vai ter uma única tração. Tá? Então observe que a tração 1 aqui vai ser maior do que a tração 2 que nós vamos ter aqui. Por quê? A corda 1 está puxando B e C. Já a corda 2 está puxando só C. Então essa corda está fazendo uma força maior do que essa corda daqui. Seguindo então, eu tenho que representar o nome dessa força aqui. Poderia ser T1. Antigamente até que a gente fazia assim, então botava o mesmo nome, que era mais tranquilo. Só que tinha uma coisa errada, né? As universidades começaram a descontar ponto em cima disso. É que, se tração 1 eu chamei que é um vetor para a esquerda, tá vendo? Esse vetor para a direita não poderia ter o mesmo nome. Então, para diferenciar isso, a gente chama aqui de T'1. Tá? Eu sei que o módulo do vetor tração 1 é igual ao módulo do vetor T'1. Tá? Eu acho que é importante você fazer isso. Bom, agora vamos para a corda 2. Olha, o B está sendo puxado por T'1, mas tem uma corda aqui que vai atrapalhar ele, através da tração, que eu vou chamar de tração 2. Mas ao mesmo tempo que essa corda atrapalha o B a andar, ela puxa o C. Então, é a mesma tração puxando o C. Tração 2, mas como é um vetor em sentido contrário, vamos chamar de T'2. Eu sei que o módulo de T2 é igual ao módulo de T'2. Tá? Ou você poderia estar chamando de tração CB, tração BC. Tá? É só botar nome diferente. Bom, como a gente fazia nos programas anteriores, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. É um sistema. Estou começando ali com o bloco A. Nós temos o bloco A, o bloco B e o bloco C. Tá bom, gente? Olha, a pergunta da letra A já está aqui, tá? A pergunta não, né? O que foi pedido na letra A, tá aqui, foi representar as forças. Representei todas as forças. Agora eu quero na letra B a aceleração do sistema. Para resolver isso, nós vamos montar o sistema. Então, olha só. Quem puxa o bloco A não é a força F? Coloca aqui. F puxando. Agora, quem atrapalha o bloco A a andar? Você poderia falar assim, é o bloco B. Mas é o bloco B através da tração 1. Você tem que ver quem está ligado aqui no A. F puxa, tração 1 atrapalha. Então, olha, F menos tração 1 que atrapalha é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Vamos para o bloco B. Quem puxa o bloco B? Não é T'1? Coloca aqui. T'1 menos. Quem atrapalha o bloco B a andar? Não é o T2? Coloca aqui. Isso é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Vamos para o bloco C. Quem puxa o bloco C? Não é T'2? T'2. Quem atrapalha o bloco C a andar? Ninguém. Então, só T'2 agindo no bloco C, isso é a massa de C vezes a aceleração. Ok? Agora, resolvendo isso aqui, né? Olha, o sistema, olha aqui. T1 e T'1 não é o mesmo módulo? Você pode simplificar. T2 com T'2 é o mesmo módulo? Você pode simplificar. O que sobrou? Força é igual. Como a aceleração é comum para os três, né? Ou a aceleração do conjunto, eu posso colocar a aceleração em evidência. Aí você vai ter aqui massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração.
Tá? Intensidade da força, agora pega lá no problema. 100 é igual soma das massas. Massa de A, 5, mais massa de B, 10, mais massa de C, 35, vezes a aceleração. Tá? Então você tem que 100 é igual essa soma 50 vezes a aceleração. Passa 50 dividindo, a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Está aí a resposta da letra B. Tá? Letra C, atração no cabo. Agora você vai voltar aqui como se não tivesse substituído, tá? Atração em cada cabo. Notem que eu tenho 2 cabos, cada cabo tem uma atração. Tá? Então, como eu sei que os módulos são iguais, eu poderia começar aqui, ó, telinha 2. Pega o telinha 2 aqui, ó, telinha 2. Resposta agora resolvendo a letra C, hein? Telinha 2 não é igual a massa de C vezes a aceleração? Então, telinha 2 é igual a massa de C, que vale 35, vezes a aceleração, que você acabou de achar que vale 2. Então, telinha 2 é igual a 70 newtons. Tá aí, telinha 2. Tá, como telinha 2 é igual a T2, então T2 é igual a 70 newtons. Tá bom? Poderia deixar o telinha 2 mesmo, sem problema. Tá? Porque é o módulo, né? E para achar agora o 1, olha, você poderia pegar aqui, já que você calculou o telinha 2, que é igual a T2, eu poderia pegar aqui mesmo, telinha 1, ou lá na primeira, né, para achar T1. Telinha 1 menos T2 não é igual a massa de B vezes a aceleração? Então você tem que telinha 1 menos T2, que vale 70, é igual a massa de B, que vale 10, vezes a aceleração, que vale 2. Então você terá que telinha 1, tá? Telinha 1 é T2 que eu substituí, né? Telinha 1 é igual a 20 mais 70. Então, telinha 1 é igual a 90 newtons. Tá aí a resposta. Não é? Como T1 é igual a telinha 1, então T1 igual a 90 newtons. Esta é a resposta. Ok? Força de atrito. Você sabe já intuitivamente, tá? Quando você vai empurrar uma caixa, por exemplo, em cima de uma mesa, sempre vai haver uma força de resistência contra esse movimento. Nós já estudamos até lá no início, né, na inércia de Newton, sobre o corpo estar parando devido à força de atrito. Okay? Isso acontece porque, olha no desenho aí, se você ampliasse microscopicamente a caixa e a mesa, você vai ver que a superfície não é tão lisa quanto parece. Quando você olha, aparentemente parece liso, mas não é tão liso. Tem tipo uns buracos nessa madeira. Vamos supor que a caixa a mesa seja de madeira, tá? Você vai ter vários buracos e esses buracos se entranham como se fosse uma engrenagem. Então, quando você vai tentar empurrar o corpo, vai haver uma força de resistência para conseguir vencer essa engrenagem aí, que seria o atrito entre os corpos. Não sei se você já percebeu ou já aconteceu com você de tentar arrastar um guarda-roupa. O guarda-roupa está cheio, está pesado. Tá? Então, quando você tenta arrastar o guarda-roupa, ele custa sair do lugar. Mas quando ele sai do lugar, é mais fácil você manter o movimento do corpo. Olha na filmagem agora, tá? O rapaz tenta empurrar o armário, mas ele não consegue. Ele chega até a colocar um pano por baixo do armário
tá? Ele coloca um tecido aí para diminuir o atrito. E aí você observa que para começar a empurrar o armário, ele faz uma força grande. Mas depois, para manter o armário em movimento, ele já não faz tanta força. Ele já consegue empurrar o armário. Isso por quê? Quando ocorre o escorregamento, essas engrenagens elas já não entranham com tanta facilidade. Então você poderia falar o seguinte, que vai existir aí o atrito estático, enquanto o corpo estiver parado, e o atrito dinâmico ou cinético, que a gente chama também, né, de cinemática, quando o corpo está escorregando. Porque quando o corpo está escorregando, a força de atrito será menor do que enquanto o corpo estiver parado. Tá? Menor no seguinte sentido, tá? Dependendo da força que você vai estar exigindo aí. Ok? Mas assim, a força de atrito máxima enquanto ele estiver parado, ela atinge um valor maior do que quando ele estiver escorregando. Ok? Vamos para um exemplo prático para você entender melhor. Vamos supor que eu calculasse aqui a força de atrito, nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente calcula, e eu achasse assim, olha, enquanto estiver parada, essa força de atrito ela vai alcançar no máximo 100 newtons. 100 newtons seria o valor máximo dela. Então o que acontece? Se eu fizer uma força de 50 newtons aqui, o corpo não vai escorregar. Porque o atrito aguenta até 100 newtons, só eu estaria representando a força de atrito para cá, tá? Então se eu fizer uma força de 50 newtons, se a força de atrito aguenta até 100 newtons, esse bloco vai ficar em repouso. Agora, qual vai ser o valor da força de atrito? 50 newtons, porque eu não estou fazendo 50 para cá. A força de atrito vai estar fazendo 50 newtons para cá, para que a força resultante seja nula e o bloco não escorregue. Por quê? Se você calcular aqui, por exemplo, 100 newtons é a força de atrito máxima. Se eu faço 50 newtons para cá e você considera que a força de atrito vale 100, olha, o bloco escorregaria para a esquerda. Isso é impossível, né? Eu estou fazendo uma força para a direita e o bloco vai escorregar para a esquerda. É como se você fosse tentar empurrar a geladeira e a geladeira queria te empurrar para trás em vez de você empurrar ela. Você sabe que isso não acontece. Tá? Então, a gente fica limitado a essa força de atrito aqui. Tá? Você tem a força que você faz, tem que ver se a força de atrito aguenta sustentar ela. Se aguentar sustentar ela, é porque a força de atrito tem o mesmo valor para que a força resultante seja nula e o corpo continue em repouso ali. Agora, se você fizer 100 newtons, vai ficar na iminência de movimento. A força de atrito não vai chegar até 100. O corpo vai estar querendo escorregar, mas ainda não vai escorregar. Ele vai escorregar na hora que você ultrapassa 100 newtons. Vamos supor que você faça em 100,01 newton. Ultrapassou 100 newtons. A força de atrito resiste apenas até 100 newtons. Então o que vai acontecer? O bloco vai começar a escorregar. E quando o bloco começa a escorregar, a força de atrito despenca. Tá? Porque o atrito dinâmico é menor que o atrito estático. Então essa força de atrito vai diminuir. Tá? Então vamos supor que ela diminua para 80 newtons, não era 100 antes? Ela diminua para 80 newtons. Olha, você vai estar fazendo uma força de 100,1 e ela vai estar valendo 80 newtons. Você passa a ter uma força resultante de 20 newtons. Então o bloco não vai começar a escorregar devagarzinho, ele vai de repente dar uma escorregada maior. Se não fazer essa experiência em sala de aula, está com carteira. Como eu não tenho aqui as carteiras, né, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que eu fazia em sala de aula. Eu tenho aqui o plano onde que eu vou inclinar esse plano, tá? Eu tenho um corpo nesse plano. Olha, esse corpo tem ele vai ter aqui um certo atrito à medida que eu inclinar o plano, tá? Então eu vou inclinando e vai ter uma força, então, puxando esse bloco para baixo. O atrito não estou deixando ele escorregar. Enquanto essa força vai aumentando à medida que eu vou inclinando o plano, olha lá, viram como é que o bloco escorregou rápido? O que aconteceu? Na hora que eu atinjo a força de atrito limite, tá? A força ali está aumentando, a força peso está puxando ele cada vez mais. Quando ele começa a escorregar, o atrito diminui. Agora até consegui um movimento bem pequeno, mas ele parou, tá vendo? Se eu continuar, quando o atrito estático acabar, tá? Quando a força-peso superar essa força de atrito estática, ele começa a escorregar. Aí a força de atrito estático diminui, né? Quer dizer, não é mais estático, passa a ser o dinâmico.
E aí você passa a ter uma força resultante muito grande, tá? No sentido do movimento. Então é muito difícil, quando eu estava fazendo essa experiência, é muito difícil você fazer com que esse corpo aqui escorregue muito devagarzinho. É difícil, tá? Porque a tendência é ele escorregar rápido na hora que começar. Aí, ó. Viu? Ele escorrega, de repente ele escorrega rápido, né? Porque o atrito cinético, né? O atrito dinâmico, é bem menor do que o atrito estático. Por isso que isso acontece. Ok? Bom, vamos então à fórmula da força de atrito. A força de atrito, tá, vai ser dado por um coeficiente de atrito, tá, porque vai depender da natureza entre as superfícies. Vamos supor que aqui seja borracha com madeira. A borracha vai segurar mais, tá? Ela vai entranhar mais na madeira. Madeira com madeira, o atrito já vai ser um pouco menor do que a borracha com madeira. Então, vai depender de um coeficiente que nós vamos chamar de coeficiente de atrito, tá? E vai depender de como essas superfícies estão entranhadas. Tá? Você vai calcular isso não pelo peso do bloco, e sim pela normal. É a força que o plano vai estar fazendo no bloco. Tá? Você não vai jogar direto o bloco, porque na hora que a gente tiver o plano inclinado, por exemplo, a normal não vai ser igual ao peso. Então por isso que a gente não joga peso aí. Tá? Seria a reação do plano normal. Ok? Esse μ é o coeficiente de atrito, tá? Que é um número sem adimensional, tá? Porque aqui a força de atrito é dada em Newton. A normal é dada em Newton. Passa o Newton para cá dividido, Newton por Newton. Então o coeficiente de atrito é um número, tá? Acima de zero, né? Porque se for zero não existe atrito. Então é um número acima de zero adimensional. E a normal é a reação do plano. Nesse gráfico aqui eu explico aquilo que eu falei. Olha, a força de atrito máxima ela atinge um valor aqui, ó. Então, quando você está tentando empurrar o corpo, à medida que você vai aumentando a força em cima do corpo, a força de atrito também vai aumentando, na mesma proporção. Você vê que isso aqui é uma reta. Tá? Até atingir o atrito limite. Tá? Vamos naquele exemplo que eu dei de 100 newtons. Vamos supor que o atrito limite é 100 newtons e você está fazendo uma força de 100 newtons. Então, aqui é o atrito limite. Se você ultrapassar essa força de 100 newtons, o que acontece com a força de atrito? Ela despenca. Entra aqui o atrito cinético, tá vendo? De cinemática, é o atrito dinâmico. O atrito dinâmico é menor do que o atrito estático. E aí então você acaba tendo uma força resultante maior a favor do movimento aí. Ok? Vamos ver como é que isso funciona nos problemas. Olha, o bloco abaixo, inicialmente em repouso, está sobre uma superfície não polida, cujo coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície vale 0,5. E o coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético, vale 0,2. Observem que o coeficiente de atrito estático, né, ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Deixa eu colocar isso aqui só para você lembrar, né, que o μ estático é maior que o μ cinético. Determine em cada caso a intensidade da força resultante sobre o bloco e a aceleração quando houver. Sabemos que o bloco tem uma massa de 5 kg. Ok? Então, olha só o que nós vamos fazer aí. Eu aplico aqui 10 newtons, mas será que 10 newtons é suficiente para fazer esse corpo andar? Será que 25 newtons é suficiente para fazer esse corpo andar? Será que 30 newtons é suficiente? Para isso, primeiro eu vou calcular qual é a força de atrito máxima estática, usando o 0,5. Tá? Então, olha, calculando aqui no início, olha, a força de atrito estática máxima é igual a μ estático vezes a normal. Primeiro vamos calcular isso. Tá, então essa força de atrito, tá, para ficar mais fácil aqui, vou colocar a força de atrito máxima, tá, M, vai ser igual. O coeficiente de atrito estático, 0,5, vezes a normal. O normal não é igual ao peso? Esse corpo aqui, ele tem uma massa de 5 quilos. Então vamos substituir aqui, né? A normal vai ser igual ao peso. Se a massa é 5 quilos, massa vezes gravidade, 50 newtons. Vou colocar aqui é 50.
Então, a força de atrito máxima, tá, vai ser igual a 25 newtons. Então eu sei o seguinte, que enquanto eu não fizer uma força de 25 newtons, esse bloco não vai escorregar. Então aqui no primeiro caso, o bloco não escorrega. Tá, mas quanto que vai valer a força de atrito aqui? Não é 25 newtons. Tá, porque eu estou fazendo uma força só de 10 newtons. Então a força de atrito aqui contra o movimento vai ser também de 10 newtons. De maneira que a força resultante seja nula, o bloco não escorrega. Então você vai ter aqui a força de atrito 10 newtons. O bloco não vai escorregar. Tá bom? Como eu estou querendo a intensidade da força resultante, a força resultante então vale zero. A força que você faz é igual à força de atrito, dando uma força resultante nula. Olha, aqui nós atingimos o valor máximo da força de atrito. A força de atrito máxima é 25. Então, você tem aqui, olha, uma força de atrito de 25 newtons também. Está no limite. O bloco continua parado. Então, a força resultante aqui, olha, continua sendo zero. Olha, gente, se você não aplicar força nenhuma no bloco, a força de atrito também vai valer zero. Né? O bloco não está querendo escorregar. Aqui ele está na iminência de movimento. Então ele atingiu o valor limite. Ele está querendo andar. Se você aumentar essa força, ele vai andar. Que é o caso do terceiro. Olha. Você passa para 30 newtons, a força de atrito máxima é 25, então ele vai escorregar. Então, olha, você vai ter aqui uma força de atrito aqui, ó, contra o escorregamento. Você vai ter uma força de atrito contra o escorregamento. Só que essa força de atrito agora é cinética. Por quê? Ele vai estar escorregando. Então você vai ter assim, ó, quem puxa o bloco é a força. Quem atrapalha o bloco a escorregar é a força de atrito cinética. Isso é igual a massa do bloco vezes a aceleração. Tá? A força vale 30. Força de atrito cinético vai ser μ cinético vezes a normal. Isso é igual a massa do bloco. Quanto que vale a massa do bloco? 5 vezes a aceleração que eu quero achar. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, 30 menos o μ cinético, olha, é o μ menor, 0,2, que agora ele está escorregando. A normal, nós já calculamos, vale 50. Isso é igual a 5 vezes a aceleração. Tá? Então você tem aqui 30 menos 10 é igual a 5 vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser igual a traço de fração 30 menos 10, 20, dividido por 5. Então a aceleração nesse caso vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, está feito o problema. Tá? Vamos a esse problema agora. É um sistema que envolve dois corpos e tração da corda, sendo que existe atrito entre o corpo A e a mesa. Tá? Então, é aquilo que eu comentei. Primeira coisa, represente todas as forças. Antes de começar, tá? Represente todas as forças, depois a gente vai para as perguntas aí. Então, olha bem, você tem aqui o bloco B, ele que vai puxar o sistema através do peso dele. Você vai ter o peso para baixo. Quem vai estar atrapalhando esse corpo B a descer? A tração da corda. Essa mesma tração que atrapalha o corpo B a descer é a tração que vai estar puxando o corpo A para deslizar na mesa. Só que aqui vai existir um atrito. Existindo um atrito, você vai representar a força de atrito aqui, olha, contra o escorregamento do bloco A. Ok? Ainda tem um peso do A, né? Não podemos esquecer aqui que o A também tem um peso.
e a normal A que vai agir aqui. Tá bom? O B não tem normal, né? Porque o B está despendurado. Aqui é uma corda que está sustentando o corpo B. Bom, agora a gente pode estudar já o sistema. Como são dois corpos, A e B, vamos colocar corpo A e corpo B. Quem puxa o corpo... Vamos começar pelo corpo B, que o corpo B está despendurado, tá? Quem puxa o corpo B não é o peso dele? Você vai ter aqui, olha, o peso de B puxando o B para baixo. Agora, quem atrapalha o corpo B a descer vai ser essa tração. Ô, gente, desculpa, eu não coloquei aqui. Vamos colocar o nome, né? Aqui eu tenho o peso de B. Eu tinha aqui a tração. Aqui é a mesma corda, então é a mesma tração, só que você lembra que a gente tem que chamar de T', porque é um vetor com direção diferente. Aqui não é o sentido, a direção está diferente, né? Eu sei que o módulo de T é igual ao módulo de T'. Ok? Contra o movimento eu tenho a força de atrito. Existe ainda o peso e a normal. Todos os vetores. Bom, então voltando. Puxando o corpo B, você tem um peso de B para baixo. Quem atrapalha o corpo B a descer é a tração. Isso vai ser igual. Está atrapalhando. Você pode até falar, o corpo B está descendo. Só que a tração não está deixando ele descer com a aceleração da gravidade, né? Porque corta essa corda. O B ia cair com a aceleração da gravidade. A tração não está deixando isso acontecer. Isso então vai ser igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Agora vamos para o bloco A. Quem puxa o bloco A não é T'? Então vamos colocar aqui. Ó. Puxando o bloco A, eu tenho T'. Quem atrapalha o bloco A a andar é a força de atrito. Isso é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Ok? Vamos resolver o sistema. Ó. T' com T, como são módulos iguais, simplifica. O que sobrou? Peso de B menos a força de atrito. Essa força de atrito é a força de atrito de A, tá? Isso é igual. Como a aceleração vai ser comum aos dois, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Tá? Substituindo agora, tá? Peso de B, olha, a massa de B não era 6, peso de B é massa vezes gravidade. Então, peso de B, 60. Menos força de atrito de A, μ vezes a normal, A. Isso é igual. Soma das massas, 6 e 3, 9, vezes a aceleração. Continuando a substituir, 60 menos μ 0,5 vezes normal A. Quanto que vale a normal A? Olha, se a massa de A era 3, normal 30, que é igual ao peso do A. 30, isso é igual a 9 vezes a aceleração. Então o que você vai ter aqui? Ó? 60 menos 15 vai ser igual a 9 vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser igual a 45 dividido por 9. Então a aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, essa aí foi a letra A. Na letra A foi pedido a aceleração dos corpos. Ok? Na letra B, a intensidade de tração no fio. Quero saber quanto que vale essa tração aqui. Olha, você pode substituir ou aqui, né, para achar aqui, ou aqui. Tanto faz. Vou pegar nessa B aqui, parece que na B está mais fácil. Olha, peso de B
Essa é a letra B, né? Nós temos aqui, essa aqui foi a letra A, e agora nós estamos resolvendo a letra B. Peso de B menos atração é igual a massa de B vezes a aceleração. O peso de B vale 60 menos a atração que eu quero descobrir. Isso é igual a massa de B, que vale 6, vezes a aceleração que nós já descobrimos, que vale 5. Então você vai ter aqui o quê? Que menos atração é igual a 6 vezes 5, 30, menos 60. Menos tração é menos 30. Então a tração vai dar 30 newtons. Esta é a resposta da letra B. Tá bom? E na letra C, faça o esquema de todas as forças que agem no sistema. Nós já fizemos. Tá vendo? É aquilo que eu falei. Mesmo que não haja essa pergunta, tá? Mesmo não havendo essa pergunta, monta o sistema, representa as forças. Isso ajuda na hora que você for montar o problema aí. Plano inclinado sem atrito e plano inclinado com atrito. Olha, eu vou agora abrir uma tela diferente, depois a gente volta para essa tela aqui, com ela já toda preenchida. Se você colocar um corpo sobre um plano inclinado, você sabe que haverá a tendência desse corpo escorregar plano abaixo. Concorda comigo? Então nós teremos aí, olha, o corpo escorregando plano abaixo. Você poderia perguntar assim, quem é que puxa esse corpo plano abaixo? Indiretamente, você sabe que é o peso que está puxando esse corpo para o centro da Terra. Tá? Só que o peso age para o centro da Terra. Então, olha, está sendo representado o peso aí. Como é que o corpo desce o plano e não desce para o centro da Terra? Porque, na verdade, o plano está aí, tá impedindo que ele desça perpendicularmente ao piso ali, né? A esse plano horizontal aqui. Então, esse peso ele vai nos dar uma componente na direção do movimento, nós iremos projetar essa projeção, essa componente na direção do movimento é que vai puxar esse corpo plano abaixo. Devido à força que o corpo exerce sobre o plano, surgirá perpendicularmente uma força normal. O que é isso? Esse peso também nós iremos projetar aqui, vocês verão mais adiante, tá? Esse peso projetado aqui, olha, perpendicularmente ao plano, vai ser uma força que vai puxar esse corpo para o plano. E aí o plano vai reagir com uma força normal. Tá? Essa força normal vai ser importante na hora que nós precisarmos para o atrito. Tá? Se projetarmos o peso na direção do plano inclinado, teremos uma força Px, olha lá. E se projetarmos esse peso perpendicularmente ao plano, nós teremos uma força Py. O que acontece aí, gente? O Px vai estar puxando o corpo plano abaixo. E o Py vai ser responsável pela normal. É importante conhecermos, tá? É uma propriedade fácil de demonstrar na matemática, que esse ângulo que você tem entre o plano horizontal e o plano inclinado é o mesmo ângulo que você vai ter entre o peso e Py. Vai ser sempre esse ângulo, tá? Você vai pegar o ângulo que tiver 30 graus aqui, você vai colocar 30 graus aqui entre o peso e o Py, tá? Que normalmente esse ângulo ele é dado para você. Ele vai ser importante para a gente resolver o problema aqui. Vamos agora calcular o valor de Px e Py utilizando a segunda lei de Newton na resolução do problema. Então vamos lá, olha, você tem um corpo em cima do plano, ok? Primeiramente nós vamos representar o peso do corpo. Você sabe que o peso do corpo está para o centro da Terra.
Depois a gente traça aquele eixo cartesiano, eixo Y e eixo X, tá? Você vai traçar um diagrama cartesiano aí, paralelo ao plano inclinado e perpendicular ao plano inclinado. Tá vendo? Eixo X e eixo Y. Representa esse ângulo é igual ao ângulo do plano aqui. Feita essa parte, vamos continuar, porque a ideia agora é projetarmos esse peso no eixo X e no eixo Y. Vamos projetar. Para projetar, você traça perpendicularmente ao eixo, tanto Y quanto X, para nós sabermos ali o tamanho do vetor, né, projetado. Tá vendo? Você observa que, feito isso, vai formar um triângulo retângulo aqui. Tá? Esse triângulo retângulo vai ser importante porque a hipotenusa é o peso. O cateto oposto vai ser a minha componente Px. E o cateto adjacente aqui vai ser o valor de Py, que por sua vez vai ser igual ao normal. Então vamos devagar, ó. Note que a hipotenusa é o valor do peso. O cateto oposto vai ser o valor de Px, olha lá. Esse é o cateto oposto. Ele equivale ao Px, que é a força que vai estar puxando o corpo plano abaixo. Tá? E lembrando que o cateto oposto, né, é P-seno, né? É o cateto do seno aqui. Então você pega a hipotenusa, que é o peso, multiplica o seno desse ângulo, você vai ter aqui o Px, que é P seno no ângulo. Ele que vai estar puxando o corpo. E o Py, né? Vamos projetar. O Py ele é igual ao normal. Tá? Olha, tem um probleminha aí agora, tá? Ele vai mostrar aí que era igual ao normal, mas não vai até o final. Você tem aí que o Py vai ser igual ao normal. E quem é o Py? O Py é o cateto adjacente nesse triângulo. Então, se você pegar a hipotenusa, peso, multiplicar o cosseno desse ângulo, você vai ter o cateto adjacente. Olha, Py é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo θ. Tá? Então, lembrando, para Px você usa P seno do ângulo, para Py, P cosseno do ângulo. Como Px é a força resultante, né, que aqui não tem atrito por enquanto. Como Px é a força resultante que vai estar puxando esse corpo plano abaixo, pela segunda lei de Newton, Px não é massa vezes aceleração? Segunda lei de Newton. E nós sabemos que Px é P seno do ângulo. Tá? Então você vai substituir. Ó. Px é P seno do ângulo. Então você vai ter que P seno do ângulo é igual a massa vezes aceleração. Tá? E a partir daí você já poderia começar desenvolvendo o problema. Tá? Se eu tivesse tirado a massa, a gravidade, um ângulo, era continuar desenvolvendo. Tá bom? Como a normal vai ser importante na hora que tiver atrito, então não vamos trabalhar com a normal ainda não. Vamos trabalhar um probleminha sem atrito, tá? Para que nós não precisemos de nos preocuparmos com a normal. Tá? Olha o exercício. O carrinho da figura está sob um plano inclinado de 30 graus, com horizontal. Desprezando qualquer tipo de atrito, determine a aceleração do carrinho plano abaixo. Adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, nós temos aqui um ângulo de 30 graus, o carrinho vai descer sem atrito. Então, voltando. Primeira coisa que a gente faz, poderia representar o peso, né? Mas aqui está, trace os eixos cartesianos. Vamos lá, vamos traçar os eixos cartesianos, eixo Y e eixo X. Vamos representar o peso para o centro da Terra. Tá? Representamos o ângulo. Você sabe que o cateto oposto é o valor de Px. É quem vai puxar o corpo, o carro plano abaixo. Tá? Esse Px ele é igual a massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. Então vamos substituir. Px é massa vezes aceleração, mas como Px é P seno do ângulo, então você vai ter que P seno de 30 é igual a massa vezes aceleração.
Tá? Aí você pode simplificar as massas, tá? Então você vai ter aqui, né, o peso. Peso é massa vezes gravidade. Ó. Massa vezes gravidade, seno de 30 é meio, que é igual a massa vezes aceleração. Aí você simplifica as massas. Quanto que vai ficar a aceleração? G seno de 30, né, que foi meio, né? É a gravidade vezes o meio. Então a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Feito. Agora pense, na figura abaixo temos M e N corpos de mesma massa. O fio inextensível de massa desprezível e a rodana também de massa desprezível. Aí. Olha, aqui você vai ter uma única corda, né, interligando esses dois corpos. Então você vai ter, como M e N tem o mesmo peso, você vai ver o seguinte, quem vai estar puxando o corpo N para baixo vai ser o peso dele. E quem vai estar puxando o corpo M plano abaixo, não vai ser a projeção do peso dele? Tá? Mas quando você projeta, você não pega o peso do M e multiplica o seno do ângulo. O seno do ângulo é um número que varia entre 0 e 1. Então o valor de Px puxando o M aqui plano abaixo é menor que o peso do N. Tá? Olha, o peso do N é igual ao peso do M, né? Na verdade seriam iguais. Só que o Px do M vai ser menor que o peso do M. Então, quem vai estar ganhando é uma força para a direita aqui, né? Ou para baixo aqui, né? Que você poderia falar no N. Como o peso do N vai superar o peso Pxm, então você vai ter o sistema vindo para cá. Ou seja, o N vai estar descendo. Ok? Como o N vai estar descendo, ele não vai estar descendo com a aceleração da gravidade. Para ele descer com a aceleração da gravidade, você teria que cortar essa corda. Então você vai ter o peso do N para baixo numa tração atrapalhando. Então o corpo N ele vai descer, tá? Só que com a aceleração menor do que a da gravidade, porque tem essa tração aqui prejudicando a descida dele. Tá? Então ele desce com uma aceleração menor que a aceleração da gravidade, que é 9,8. Ok? Vamos passar agora para o atrito. Tá? Plano inclinado com atrito. Praticamente a resolução vai ser a mesma coisa, tá, gente? Só que você sabe agora que a força de atrito é μ vezes a normal. Onde o μ é o coeficiente de atrito e normal é aquela projeção PY. Tá? Então agora nós vamos usar a projeção PY para calcular a normal. Vamos determinar a aceleração de um corpo plano abaixo, sabendo que o coeficiente de atrito entre o corpo e o plano vale μ. E que o plano faz um ângulo θ com a horizontal. Vamos considerar a aceleração da gravidade igual a g. Quer dizer, não tem valor numérico nenhum. Tá? Vai ser algébrico isso aí. Tá? Então, olha lá. O corpo está sobre um plano, então vamos representar aí Px e Py. Então, primeiro você traça lá o diagrama cartesiano, representa o peso para o centro da Terra, o ângulo θ coloca ele ali entre o peso e o eixo y, e agora nós estamos prontos para projetar. Tá? Observando aí, nós vamos ter essa projeção aí, que estaria projetando o PY, né? Seria o valor de PY aí, e aí projetando no eixo X, que seria o valor de Px. Tá? Px, né, que equivale ao cateto oposto ao ângulo ali. Tá? Cateto oposto ao ângulo, que seria esse aqui, é o mesmo valor de Px para cá. E o cateto adjacente é o valor de Py. Nós vamos precisar dele também, porque Py vai ser igual a normal. Sabe-se que a normal é igual a Py. Então você pode representar a normal lá, olha, para calcular o valor da normal, basta calcular o valor de Py. Agora existe uma força de atrito contra o escorregamento. Né? Não podemos esquecer do atrito. Representa a força de atrito aí também. Representa todas as forças que estão agindo no corpo. Agora, depois dessa vai ficar fácil de nós calcularmos aí a aceleração desse corpo.
Pela segunda lei de Newton, você tem que força resultante é massa vezes aceleração. Só que agora não é só Px que puxa. Você tem a força de atrito atrapalhando ela. Px menos força de atrito é massa vezes aceleração. Px não é P seno do ângulo? Menos força de atrito, μ vezes a normal, que é igual a massa vezes aceleração. Vamos substituir o peso. Peso é massa vezes gravidade. E a normal é igual a Py, que é P cosseno do ângulo. Então, olha lá, massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo, menos μ vezes a normal, que é o peso, vezes o cosseno do ângulo, é igual a massa vezes a aceleração. Como você tem massa em todos os termos, aí, ó, simplifica. E o que sobrou? A aceleração vai ser a gravidade, que multiplica seno θ menos μ cosseno θ. Ok? A gente parece até que ficou assim, né? Ficou muito grande, parece meio confuso, mas não é nada confuso. Na hora que você tiver os valores, tá, do ângulo, a aceleração da gravidade, a massa do corpo, você já poderia sair substituindo aqui. Era só sair substituindo. Tá? Tem gente que fica decorando fórmula, né? Porque se houver atrito, a fórmula é essa aqui. É besteira, você vai sair decorando 1000 fórmulas aí para resolver problemas. Tá? O ideal é você entender como desenvolve o problema. Tá? Partindo da força resultante a massa vezes ação, projeta as forças bonitinho, você sabe que a normal é o PY, tá? Vai existir uma força de atrito, etc. Então, voltando àquela tela inicial, agora com ela toda preenchida, tá? Você tem aqui as projeções, tá bom? O eixo cartesiano, não é? O ângulo θ, o cateto oposto equivale ao px, o cateto adjacente equivale ao py, que vai ter o mesmo valor da normal, só que aqui é plano inclinado sem atrito. Tá? Então, quando você tem um cateto oposto aqui, que é igual ao px, px é a única força, então, agindo a favor do movimento aqui. Então, você sabe que px vai ser massa vezes aceleração. Só que px é P seno do ângulo. Igualando isso, então P seno do ângulo é massa vezes aceleração. Eu parei aqui pelo seguinte, dependendo do que você fazer. Se você quiser aceleração, por exemplo, aí você vai passar a massa dividindo. Né? Você teria que ver os dados que você tem no problema para poder substituir aqui. Agora vamos para o plano inclinado com atrito, que é praticamente a mesma coisa. Tá? Você tem aqui as forças projetadas, Px e Py, só que aqui você vai ter a força de atrito e a normal. Px é P seno do ângulo, o Py vai ser igual ao normal, que é P cosseno do ângulo. E não é igual a esse primeiro caso que você tem só Px puxando, né, a favor do movimento. Agora você vai ter o Px puxando a favor do movimento e a força de atrito atrapalhando a descida, atrapalhando o movimento. Então você vai ter que Px menos a força de atrito é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Onde Px é o P seno do ângulo, a força de atrito é μ vezes a normal, que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, ó, Px, P seno do ângulo, menos μ vezes a normal, massa vezes a aceleração. Parei aqui. Tá? Onde que é normal? Normal é o valor de Py, que é P cosseno do ângulo. Aí você vai substituindo. A continuação vai depender do que você... do que foi pedido no problema, dos dados que você tem, para você ir substituindo aí. Tá? Vamos ao problema, então. Uma criança desliza em um tobogã muito longo, com uma aceleração constante. Em um segundo momento, um adulto com o triplo do peso da criança desliza por esse mesmo tobogã com uma aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da criança como massas pontiformes e despreze todos os atritos. Então não vamos ter que preocupar com o atrito aí. Eu quero a razão entre a aceleração do adulto e da criança. Bom, vamos representar, como a aceleração é constante aí, eu vou representar o tobogã como um triângulo. Triângulo retângulo, assim aqui, ó. É como se a criança fosse descer esse tobogã reto aí, porque ele fala que a aceleração é constante. Então não é aquele tobogã que faz curvas, né? Então vai imaginar assim, na verdade é um escorregador aí.
Representando a criança, então, como um ponto, depois eu poderia fazer isso para o adulto, mas vocês vão ver que não há necessidade. Tá? Vamos projetar as forças aí. Imagine como se esse plano inclinado aqui tivesse um ângulo θ. Tá? Então, para representar as forças aqui, vamos representar as forças rapidamente aqui. Pronto. Então você sabe que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo θ, tá? Na verdade é só o peso que age no corpo, né? Mas como esse corpo vai acelerar plano abaixo, eu estou interessado nessa aceleração, então vamos projetar aqui, ó, esse peso aqui no eixo X. Eu terei para baixo aqui, então, uma força Px que está puxando o corpo plano abaixo. O Py aqui não vai me interessar porque não tem atrito. Então eu sei que Px vai ser a massa da criança vezes a aceleração. Só que você sabe que o Px equivale ao P seno do ângulo θ. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Peso não é massa vezes gravidade? Massa vezes gravidade vezes o seno de θ vai ser igual a massa vezes a aceleração. Olha, não depende da massa. A aceleração vai ser igual a g seno θ. Aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. Tá? Não depende da massa. Quer dizer, se você for fazer esse problema para o adulto, 3 vezes a massa, você vai ter 3 vezes a massa aqui, 3 vezes a massa aqui, vai simplificar do mesmo jeito. Tá? Então a aceleração, no caso aí, não vai depender da massa. Ou seja, a aceleração tanto da criança como do adulto, como vai ser a mesma, se você fizer a razão delas, vai dar 1. Você vai dividir a aceleração do adulto pela criança. Como os valores são iguais, a razão então dá 1. Olha esse problema agora, porque esse problema eu gosto dele porque ele não tem diretamente o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Você vai ter que calcular. Tá? Um bloco com uma massa de 8 quilos, vamos anotar aqui, um bloco ele tem uma massa de 8 quilos, desce uma rampa de 5 metros de comprimento, quer dizer, o comprimento da rampa está aqui. E 3 metros de altura está representado aqui, conforme a figura. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é 0,4. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Determine a aceleração do bloco. Tá? Então, vamos representar ali os eixos, as forças. Olha, eixo Y, eixo X, peso para o centro da Terra, vamos projetar eu sei que esse ângulo é um ângulo θ, que é o mesmo ângulo entre o peso e o eixo Y. Peso, eixo Y, eixo X. Ok? Projetando as forças, vou projetar aqui no eixo Y, vou projetar no eixo X, e aí eu terei no eixo X a força
EX, no eixo Y, a força PY, que vai me dar a normal para cima. Afinal de contas, eu terei nesse problema uma força de atrito. Então, representando todos os nomes aqui, olha, eu tenho aqui o PY, eu tenho a normal aqui para cima, que está junto com o eixo Y aqui. Eu tenho o PX puxando o corpo plano abaixo. E tenho uma força de atrito atrapalhando esse corpo a descer. Tá bom? Vamos lá. Quem puxa o corpo plano abaixo é PX. Quem atrapalha o corpo a descer é a força de atrito. Isso vai ser igual a massa do bloco vezes a aceleração. Mas quem é PX? Não é P seno do ângulo? Tá? É o cateto oposto aqui, o PX. P seno do ângulo. Então vamos substituir. PX. P seno de θ menos força de atrito, que é μ vezes a normal. Isso vai ser igual a massa do bloco vezes a aceleração. O peso não é massa vezes gravidade? Massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo θ menos μ vezes a normal, que vai ser PY, não é? A normal não é igual a PY? Isso é igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes gravidade vezes o seno de θ menos μ vezes PY, não é P cosseno θ? Isso é igual a massa vezes a aceleração. Eu estou querendo aceleração. Tá? Então, olha, mg seno θ menos μ, que multiplica mg cosseno θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Observe que também não dependemos da massa. Tá? Dependemos do coeficiente de atrito. Da massa, não. Vamos substituir agora. A gravidade vale 10, que multiplica. Aí que são elas agora. Seno de θ. Poxa, você não deu o ângulo. Olha aqui. Mas eu não dei a hipotenusa e o cateto oposto? Tá? Com a hipotenusa e o cateto oposto e a hipotenusa, você pode calcular o cateto adjacente aqui. Tá? Seno de θ, qual é a definição? Não é o cateto oposto pela hipotenusa? Definição de seno. Tá? Então você vai substituir aqui, ó, cateto oposto, seno de θ é o cateto oposto, que vale 3, dividido pela hipotenusa, que vale 5. Esse é o seno de θ. Menos μ, coeficiente de atrito, que vale 0,4, que multiplica a gravidade, que vale 10, que multiplica cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha, se a hipotenusa vale 5 e aqui vale 3, quanto que vale o cateto adjacente? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então aqui vai valer 4, vocês verão, né? Você tem assim, a hipotenusa ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Vai ser igual a essa base aqui, vamos chamá-la de x, ó, x ao quadrado, a base elevada ao quadrado, cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto elevado ao quadrado, que é 3 ao quadrado. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, 25
é igual a x ao quadrado mais 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16. X raiz de 16 vale 4. Tá? O x aqui vale 4. Tá bom? Então você vai ter aqui ó, a gravidade que é 10 vezes o cosseno do ângulo. Quem que é o cosseno do ângulo? Cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que vale 5. Então vai aqui ó, 4 quintos. Isso é igual à aceleração. Só fazer conta agora. Quanto que vai ser a aceleração? Então, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Menos 10 vezes 0,4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 5 vai dar 3,2. Vai dizer que daria 1,6, 2, 3,2. Então a aceleração vai ser igual a 6 menos 3,2 vai dar 2,8 metros por segundo ao quadrado. Está feito o problema. Tá bom? Vamos para o último problema agora. Olha, esse é clássico também. Hein? Um bloco da figura está na iminência de movimento. Portanto, prove que o coeficiente de atrito é igual à tangente do ângulo de inclinação da rampa. Olha, eu chamei o ângulo aqui agora de alfa, tá vendo? Eu quero provar que o coeficiente de atrito é igual à tangente de alfa. Isso que eu quero provar. Tá? Então, novamente, eu vou rapidamente aqui representar as forças aqui. Pronto. Representei todas as forças. Agora vamos lá. Tem atrito, né? Quem puxa o bloco? Px. Quem atrapalha o bloco a descer? A força de atrito. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é Px? Não é P seno do ângulo? P vezes seno de alfa. Menos força de atrito, μ vezes a normal, que é igual a massa vezes a aceleração. P seno alfa. P é massa vezes gravidade, né? Deixa eu ver se eu vou precisar disso aqui, porque aqui você vai ter massa vezes gravidade também, mas vamos substituindo. Massa vezes gravidade vezes o seno de alfa. Menos μ vezes a normal. A normal não é PY, que é igual a P cosseno de alfa. Então eu vou substituir isso aqui. Ó. No lugar da normal, eu vou colocar P, que é massa vezes gravidade, que multiplica o cosseno de alfa. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Olha, eu poderia cortar as massas aqui, né? Só que você vai ver também que a aceleração é nula. Então isso aqui vai dar zero. Tá? Mas de qualquer maneira não impede, né? Você pode cortar as massas, tá bom? Divide ambos os membros por m, né? Como a aceleração é zero, isso aqui não vai dar zero. Tá? Então você tem que g seno alfa menos μg cosseno alfa é igual a zero. Como eu estou querendo μ, vamos isolar o μ. Vou passar o g seno alfa para lá, olha. Então eu vou ter assim, ó, menos μg cosseno alfa é igual a menos g seno alfa. Tá, o g também, né? Aqui, ó. Eu posso cortar a gravidade. Tá? Então, quanto que vai valer μ? Olha, eu vou tirar o sinal aqui, né? Multiplicamos mesmo por menos 1.
Tá? E eu não posso passar o G, desculpa, o G não, o cosseno alfa para cá dividindo, aí eu vou ter que mi é igual a seno alfa sobre cosseno alfa. Ou seja, mi é igual a tangente de alfa. Tá aí. Tá bom? Depois é interessante você tentar desenvolver isso aí, tá? Sem olhar, porque isso ajuda no raciocínio, ok? Você desenvolver isso aí. Então, olha bem o que aconteceu. Quando o bloco estiver na iminência de movimento ou descendo esse plano inclinado com movimento uniforme, velocidade constante, a aceleração vai ser zero. Tá? Sempre que você tiver aceleração zero sendo um plano inclinado, o corpo estiver sozinho descendo, o coeficiente de atrito vai ser dado pela tangente do ângulo. Tá? Como é que fica fácil? Se você tiver uma prova, uma questão dessa de múltipla escolha, tá? E pedir qual é o coeficiente de atrito, dando um ângulo de 30 graus aí, vai ser a tangente de 30. A resposta já vai ser dada direta aí. Ok? Bom, o importante agora é você desenvolver exercício, né? Tanto do livro quanto da lista anexa quando houver. Tá bom? Até a próxima.